Bom, a história da igreja, estamos falando sobre os avivamentos. Dois homens eu quero falar para vocês. Um homem chamado Jonathan Edwards e um homem chamado João Bonilla. João Bonilla, ele foi um pregador da Inglaterra. No começo ele era um homem devasso, ele não era um homem convertido, mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E depois que ele teve um encontro com Jesus, o encontro foi tão intenso, tão real, que ele começou a pregar o evangelho para todo mundo que ele encontrava. Só que lá na Inglaterra, para se pregar o evangelho, precisava ter uma autorização da igreja da Inglaterra. Se a igreja não autorizou por escrito, você não podia pregar. E o João Bonilla pregava sem autorização. Não deu outra, o rei Carlos mandou prender João Bonilla. O homem ficou 8 anos preso, consecutivamente. Qual era a acusação? Pregar o evangelho sem autorização da igreja. Porque quem que era o chefe da igreja da Inglaterra? O rei. O rei era o chefe da igreja da Inglaterra. E o rei não tinha autorizado João Bonilla a pregar. E aí era oferecido para João Bonilla o seguinte: escuta, o rei está dando anistia para você voltar para tua casa, cuidar da tua vida, cuida da tua esposa, cuida dos seus filhos, cuida do seu negócio e vai viver a sua vida. Só não pode pregar. E o Bonilla dizia o seguinte: escuta, me coloca na rua hoje que amanhã eu estarei pregando. Ficou 8 anos preso por causa disso aí. Ele conseguiu uma liberdade. Depois de 8 anos ele foi posto em liberdade. Não dá para vencer esse homem mesmo, vamos dar um pouquinho de liberdade. Quem sabe ele experimentando a liberdade, ele para com essas loucuras. Esse homem foi o que escreveu o livro O Peregrino, o segundo livro mais vendido na história da igreja, depois da Bíblia. Primeira Bíblia, depois O Peregrino. Vocês vão gostar de ler esse livro. Ele começou a fazer o quê? Depois de 8 anos preso, ele começou a pregar. E o que aconteceu com ele? Voltou para a prisão. Leiam a história de João Bonilla. As pregações dele eram pregações vivas. Vivas. Não era decoreba. Não era uma coisa, inventado na latinha de refrigerante. Era uma pregação viva, comunicando Jesus para as pessoas e o comprometimento de Jesus com ele. Só que ele não era o único, porque a Inglaterra maltratou muitos pregadores. Teve um grupo de irmãos lá, que eles formaram um grupo chamado Os Irmãos, era o nome do grupo, Os Irmãos. Eles se reuniam para poder falar: escuta, a igreja não pode ficar parada dentro das suas 4 paredes. O que a gente tem que fazer? Nós temos que fundar orfanatos. Fundaram orfanatos para os meninos, para as meninas, juntas missionárias, sustento aos missionários. Começou um trabalho nesse sentido aí. Nos Estados Unidos surgiu um homem chamado Jonathan Edwards, um homem brilhante na intelectualidade dele, mas brilhante mesmo. Ele trouxe grandes avivamentos só pela pregação da palavra. O detalhe é que ele era um homem míope, e na hora de pregar o sermão, ele trazia o sermão dele, que ele lia o sermão, aqui ele lia o sermão. Só que o poder de Deus era tão grande na vida dele, mas tão grande, que enquanto ele estava lendo sem olhar para o povo, o Espírito Santo estava caindo na igreja, e as pessoas começavam a chorar, se segurar nos bancos, confessando os pecados para Jesus e pedindo misericórdia. A unção que havia nele, milhares de pessoas voltando-se para Jesus. Então fica aqui para nós uma lição hoje, de que o avivamento ele é contínuo. Começa com um despertamento em momentos de declínio espiritual. Quando você tiver uma oportunidade, use essa oportunidade para que o seu despertamento traga um avivamento. Se ele se alastrar, muitas pessoas vão ser beneficiadas. Se não se alastrar, foi só naquele culto, pelo menos você mantém a chama viva em você. Você tem que ser a crente avivada, o crente avivado, porque não é a igreja que traz o avivamento para o crente, é o crente que leva o avivamento para a igreja. Como assim? É o crente que é tocado pelo Espírito Santo. Depois a igreja é beneficiada também. Quem já passou por esses momentos de avivamento tem vontade de que ele seja contínuo, mas ele não pode ser contínuo, porque tudo aquilo que é demais estraga. Então o que acontece com o avivamento? Você recebe ele, tem aquele impacto, depois vem um momento de estabilidade. Aí você entra em instabilidade e declínio. É para você buscar outro avivamento, porque o próximo avivamento é a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira. Amém?